Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Obrigado pela presença. Já peço a sua inscrição para não perder os próximos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe a sua questão, a sua dúvida que eu respondo todos. E se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam, beleza? Esse é um aulão. Tudo o que você precisa saber sobre primeiros socorros está aqui. Tudo que é pertinente à prova do Detran. Então, não perca, assista até no final e depois da vinheta a gente já dá início. Bom, pessoal, então já vamos iniciar o nosso aulão de primeiros socorros. Olha para você ver que material bonito. Vamos trabalhar com ele hoje. É dividido em 3 aulas, mas nesse vídeo vocês vão ver todas as 3 aulas, podem ficar tranquilos, ok? Muito bem, umas imagens bonitas, legal mesmo. Bom, vamos lá. Primeiros socorros. Existe o conceito de primeiros socorros e existe o termo técnico. Eu sempre gosto de falar o mais completo possível para vocês. Bom, primeiros socorros, né, no caso, são as primeiras ações tomadas no local do acidente, vírgula, é o primeiro contato com a vítima, se possível. Se você souber fazer algo. Se você não souber, as primeiras ações já são suficientes. Quais são elas? A gente vai falar durante a aula, mas eu já vou adiantar. É você parar em local seguro, se estiver de carro. Não estou de carro. Então, já sinalize imediatamente de forma correta. Analise o local do acidente, pegue todas as informações e ligue para o socorro especializado e aguarde. Essa é a ação de uma pessoa leiga. Após uma pessoa não sendo leiga, ela sendo da área de saúde ou tendo conhecimento, sabe o que fazer com a vítima, após essas primeiras ações, aí vem o primeiro contato com a vítima, tá bom? Então, o que são primeiros socorros? São as primeiras providências tomadas no local do acidente. É o atendimento inicial e temporário, porque você está chamando o socorro especializado, né? Até a chegada desse socorro. Beleza? Primeiros socorros, show de bola, ficou claro, né? Então vamos para o próximo. Obrigatoriedade de socorro. Davi, eu sou obrigado a prestar socorro à vítima? A resposta é sim. Você deve fazer algo para ajudar aquela vítima. Davi, mas eu não sei fazer nada. Sinalizar, chamar o socorro especializado, tá? Então, nós temos o artigo 176, 177, 304, 305 e também temos o 135. Então, vamos falar um por um e explicar rapidinho. 176. Deixar o condutor envolvido em sinistro, que é acidente automobilístico, com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Você pode fazer. Se você não fizer isso, é uma infração gravíssima vezes 5, suspensão do direito de dirigir e também recolhimento da sua habilitação. Artigo 177. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de sinistro de trânsito quando solicitado pela autoridade. Aí é alguém pedir você para ajudar e você se negar. Já é uma infração grave. Mas não deixa de ser uma infração e também não deixa de ser, né, pessoal, uma falta de empatia de ajudar alguém, tá bom? Artigo 304. Deixar o condutor do veículo na ocasião de sinistro de prestar imediato socorro à vítima. Ou, não podendo fazê-lo, chamar o socorro especializado. Se você não fizer isso, você está praticando a omissão de socorro. Então, é uma detenção de 6 meses a 1 ano ou a multa, que é gravíssima vezes 5. Afastar-se o condutor. Artigo 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro. A pessoa está, se envolveu e foge. A fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, também penas de detenção, que não é reclusão, não é tirada a liberdade da pessoa, ela fica de detenção, né, de 6 meses a 1 ano, ou multa, que também é gravíssima, vezes 5. Tá? Só para finalizar esse ponto, né, aqui nós temos aqui, ó, o artigo 135, que é deixar de prestar assistência quando possível. Você pode fazer, sem risco pessoal ainda. Por quê? Existe um lema do socorrista que o menos é mais, na dúvida não faça, tá? E jamais se coloque em risco de morte. Então, se você não tem o risco ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública, também se encaixa na omissão de socorro, que seria aí detenção de
1 a 6 meses ou a multa gravíssima vezes 5. Então, pessoal, nunca deixe de prestar socorro. Faça alguma coisa, se coloque no lugar da vítima, tá bom? A pena é aumentada da metade se da omissão resultar, da lesão corporal ou resultar morte. Ela pode ser até triplicada no caso de morte. Então, vamos fazer a nossa parte, se coloque no lugar daquela pessoa e faça como se fosse você que estivesse ali. Quanto mais rápido, melhor. Fica a dica para vocês aí. Dica CNH virtual para vocês. Bom, como proceder em um sinistro em um acidente automobilístico? Tá? Onde? Quando? O quê? O que eu devo fazer? Qual é a sequência? Tá? Então, a primeira coisa, eu tô de carro, estacione em um local adequado. Preferencialmente após o acidente, já que seu veículo não fique antes do acidente, para que se ocorrer um outro sinistro, aquele veículo não seja arremessado contra vocês, tá? Bom, sinalizar o local é uma prioridade, tá? Avaliar o cenário para ver quantos carros, quantas vítimas e depois chamar o socorro especializado e passar todas essas informações de forma bem clara e objetiva. Qual material devo utilizar para a sinalização? Bom, eu vou sinalizar? Pode ser eu, pode ser latinha descartável, pode ser galho de árvore, pode ser o próprio triângulo, pode ser papelão. Você pode utilizar objetos que não causem dano a outros veículos, tá? Então utilize triângulo de segurança, arbustos, galhos, caixa de papelão, latas e outros materiais que não ofereçam outros riscos de acidentes. Onde deve ficar a sinalização, o início? Bom, é do acidente até você localizar, identificar qual tipo de via você está. Bom, estou numa via rural ou uma via urbana? Ótimo, já identifiquei. Qual é a quilometragem máxima dela? Você vai pegar essa quilometragem máxima e transformar em passos. Por exemplo, se você reparar aqui, tipo de via, vamos colocar coletor, arterial, trânsito rápido e rodovia. A coletora é 40 km por hora, arterial 60, trânsito rápido 80 e a rodovia de pista dupla 110 km por hora. Identificou qual via você está? Você vai pegar a quantidade de quilometragem máxima permitida na via e transformar em passos. Legal, Davi. Então eu estou numa coletora, é 40 km, eu vou dar 40 passos. Do acidente, 40 passos e aplicar a sinalização? Sim. Davi, mas tá chovendo, tá de noite. Tá neblina, aí você dobra. Então, com adversidades, ou seja, com a presença de condições adversas, você dobra. Recapitulando, resumindo, o que eu tenho que fazer ao identificar, no caso ali, onde eu devo aplicar a sinalização? Primeiro, o acidente está aqui, tem que sinalizar, então do acidente, qual a quilometragem máxima aqui? É 80 km, aqui é um trânsito rápido, então 80 passos, aplico a sinalização. Davi, mas tá chovendo, então dobra. De 80 vai para 160 passos. Ficou claro? Qualquer coisa, deixa as dúvidas aí nos comentários que a gente responde depois, mas eu acho que ficou claro. Beleza? Bora pra frente. Curvas. Pessoal, não existe um artigo no CTB que fala que você deve parar de contar e iniciar do zero ou chegar à curva e continuar a contagem. A única coisa que você deve entender é o seguinte, está muito próximo ao acidente da curva, nem conta. Vá até a curva, acaba de fazer a curva e conte do zero a partir dela. O acidente está consideravelmente longe da curva, então conte até a curva, parou, a pessoa que virar ali ela vai conseguir identificar que lá na frente tem um acidente, acaba de fazer a curva e continue a contagem. As associações, as organizações de socorro em rodovias, elas sempre indicam a você que quando apresentar curvas na sua contagem, você parar a contagem e iniciar do outro lado. Mas o que eu quero passar para vocês? Não existe hoje um artigo no CTB dizendo que você deve parar de contar e iniciar do outro lado ou continuar a contagem. Existe o bom senso e existe a recomendação dessas organizações de socorro em rodovias de você, independente da contagem, se há presença de curva, você parar e iniciar do outro lado. Fica a dica para vocês. Mas não existe um artigo falando que deve contar do zero ou continuar a contagem.
use o bom senso ou a recomendação. Eu faço dessas palavras as minhas. Quanto mais cedo chegar ao socorro profissional, melhor para a vítima, melhor para mim, melhor para todo mundo, inclusive o acidentado principal, né? Então solicite o mais rápido possível. Se localize nas informações que você vai passar, pegue pontos de referência. Fale sobre as vítimas se eles perguntarem. Eu tenho certeza que quando você ligar para um socorro especializado, eles vão fazer tipo que um mini treinamento para você e vai perguntar o que você entende daquilo, o que você pode passar, se há produto perigoso, veículos de produtos perigosos envolvidos, quantos carros, quantas vítimas, aparente, né, lesões, hemorragia, etc. Mas o importante é que você faça isso consciente, usando a empatia, se colocando no lugar daquela vítima. Tá? Então, quanto mais rápido e mais completas as informações você passar, melhor. Telefone emergencial. Existem vários. Vamos falar alguns? No território nacional Brasil, na maioria dos estados, o 190 é para a Polícia Militar, 191 para a Polícia Rodoviária Federal, o SAMU 192, que significa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também uma questão de prova, tanto os números emergenciais quanto o significado do SAMU, e 193, COBOM, né, que é o Corpo de Bombeiros. Um grande abraço aí aos integrantes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, do SAMU. Meus parabéns aí pela profissão de vocês e também o Corpo de Bombeiro aí, os nossos heróis, tá? Fica o meu cumprimento e a minha, admiração pelo serviço de vocês. Incêndio, explosão, produto perigoso envolvido. Existe um cuidado especial quando há produto perigoso envolvido, que é a interdição de todo o local de no mínimo 600 metros, explosivo, corrosivo, gás, tóxico e etc. Então, quando há uma possibilidade de incêndio, ou seja, o vazamento de combustível, não é a nossa obrigação como socorrista leigo fazer isso, mas é interessante que cubra o material derramado com areia, terra ou cal. Se possível, desliga o motor do veículo acidentado, oriente que não fume no local. É um absurdo, você pensou isso aí agora, né? Como é que no acidente alguém vai fumar? Pessoal, automatismos incorretos. Você está diante da iminência de uma explosão, mas as pessoas acabam nesse automatismo incorreto, nessa mania, né? Nesse hobby. Algumas pessoas usam o fumar como um hobby. Eu não estou aqui julgando, tá, pessoal? Mas aí, descuida um pouquinho, vai lá e acende. Pega o extintor do seu veículo e deixe o ponto para que se use a distância segura do local de risco. Quando você apontar o extintor, você vai fazer efeito leque e direto no foco do fogo. O risco de explosão, acidente com caminhão transportando material inflamável que esteja vazando ou já em chamas, a via deve ser interditada totalmente. Bom, acidentes com fios de alta tensão. Tá aqui, pessoal. Os pneus do veículo servem como isolamento, evita que seus ocupantes sejam eletrocutados, por isso devem permanecer dentro dele. Se ocorrer um acidente com fio de alta tensão, bateu no poste, fio de alta tensão em cima do veículo, não toque nas partes externas do veículo, fique dentro do veículo, chame o socorro especializado até que eles desliguem aquela energia elétrica e chegue o salvamento e fale para você, pode sair do veículo. Fora isso, fique dentro do veículo, aparentemente dentro dessas possibilidades que eu acabei de informar, não vai acontecer nada. Então, fique dentro do veículo e faça esse procedimento. Bom, isole e sinalize o local para quem está fora, quem está dentro do veículo fique lá, tá? Acione a companhia elétrica CEMIG, aqui é CEMIG, não sei aí no seu estado, que é a operadora de energia elétrica do município, do estado. Não retire as pessoas de dentro do veículo de maneira nenhuma, já que aquele veículo ele está central até 25 metros ao redor daquele veículo, 25 metros quadrados ali, fica energizado o chão ali, E não tente remover os cabos de eletricidade de cima do veículo, porque isso não é uma boa ideia, isso é uma péssima ideia. Mantenha a distância de no mínimo 30 metros. Os ocupantes do veículo não são eletrocutados em razão do fenômeno denominado gaiola de Faraday ou Faraday,
que dispersa a eletricidade para as extremidades da fuselagem, neutralizando a eletrificação na parte central, no núcleo do veículo. Vazamento de produto perigoso, como eu comentei anteriormente, se afaste do local, não se aproxime, nem mesmo para tentar socorrer o motorista. Também comentei com vocês que nas normas de socorro, né, tá falando não faça o que não sabe, ou seja, o menos é mais, na dúvida não faça e não se coloque em risco, tá? Existem produtos que liberam gases incolores e inodoros, né, sem cheiro e sem cor, e você corre o risco de se intoxicar gravemente, podendo ser fatal. Pessoal, existem gases tóxicos que um simples contato de 2, 3 segundos, uma simples inalada, infelizmente fatal. Bom, perguntas sobre essa matéria que a gente acabou de mencionar, pode responder nos comentários, tá bom? O que são primeiros socorros, o que caracteriza a omissão de socorro, qual é a sequência, né, de opções no local do acidente, a sequência de ações, perdão, qual a importância de sinalizar um local logo após o acidente e também o que fazer se perceber que no local do acidente corre risco de incêndio. Todo esse conteúdo eu falei para vocês. Agora eu pergunto, fazendo essas perguntas você consegue me responder? Então quer dizer que você realmente prestou atenção. Se prestou atenção e não sabe me responder, veja, volte um pouco o vídeo para que você responda. É o meu exercício para vocês. Continuando. Bom, pessoal, iniciando o socorro às vítimas. Bom, limite-se. Aqui nós já passamos do para casa, do café com leite. Aqui já é atuando nas emergências. Como eu disse, nós como condutores leigos não podemos fazer o que não sabemos. Então tá aqui, ó, limite-se a fazer o mínimo necessário com a vítima até a chegada do socorrista especializado. Ponto. Isso aqui eu já falei tudo. Só tenha contato com a vítima se realmente souber o que fazer, pois se tiver a conduta errada, pode deixar a vítima com sequelas para o resto da vida. Ninguém quer isso. Então, limite-se. O que não se deve fazer com uma vítima? Pessoal, isso é muito importante em primeiros socorros. Não movimente vítimas de acidente de trauma, pancada, atropelamento, queda. Não movimente, tá? Não faça torniquete. Pessoal, eu vou colocar o modelinho de um torniquete aí para vocês verem o que é um garrote. Torniquete e garrote são diferentes, mas todos só podem ser utilizados quando há amputação de membro. Se é uma hemorragia, um sangramento superficial ou até grave, não faça torniquete, somente pressão. Não dê nada para ingerir, não tire o capacete e não automedique alguém. Não faça isso, não é porque o remédio é bom para você que pode ser bom para ela. Não faça isso. Então tá aqui o que não se deve fazer com vítimas. Os equipamentos de proteção individual, pessoal, no Código Transbrasileiro, há algum tempo atrás, era obrigatório todo veículo automotor ter, né, o seu kit de primeiros socorros. Hoje não mais, mas tenha. O kit de primeiros socorros vai fazer mal para ninguém. Então tenha na sua casa, tenha no seu veículo, tá? Então hoje as doenças infecto-contagiosas são uma realidade? Com certeza. Tenha sempre em seu veículo um par de luvas de borracha, pode ser luva de uso profissional ou simples luvas de borracha para uso doméstico. Eu já aconselho a você ter o seu kit de primeiros socorros. Eu vou colocar um vídeo no canal ensinando você a montar o seu kit, tá? Se você ainda não conseguiu ver aqui no canal esse vídeo, pessoal, procure saber como montar o seu kit de primeiros socorros. É muito bom mesmo, recomendação minha. Então, quais são os sinais vitais? Respiração, pulsação, temperatura. Esses são os três. Você tem que ter os três. É obrigatório. Ah, mas tem que ter os três, tá? Aqui eu vou dar alguma referência, tá? Na respiração de um adulto é de 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Qual que é o movimento respiratório por minuto? Inspirar e expirar. Pulsação, 60 a 100 batimentos cardíacos por minuto. Tá com 60 a 100? Tá normal. Tá abaixo de 60? Cuidado, batimentos muito fracos. Acima de 100? Tá um pouco acelerado. Isso depende muito do seu estado, o que você está fazendo no momento, tá? Mas fica aí a referência. A pressão arterial de 12 por 8 ou 120 por 80, isso aí é medido com um aparelho. Então eu não recomendo passar para você que você tem isso se eu não tiver um aparelho. Não tem como aferir isso. Mas agora a temperatura corporal, né, normal, independente da idade, é de 36 a 37.
37,5, febril. De 37,5 para cima, hipertermia. De 36 para baixo, hipotermia. A gente vai falar disso na nossa aula aí, pode ficar tranquilo. Tudo bem? Essas são as referências. Bom, temperatura, como eu acabei de dizer para vocês, tá? Se você tem menos de 36, hipotermia, temperatura baixa que você deve aumentar. Hipertermia, temperatura alta que você deve abaixar. Ok? Bom, na hipertermia, Davi, como é que eu consigo identificar o que é uma hipertermia de uma hipotermia? Lembre de hipermercado e supermercado. Qual é maior, o hiper ou o super? O hiper é maior, então temperatura maior, hipertermia. Mais do que 37. O que eu devo fazer? Se a temperatura está alta, eu tenho que abaixar. Então, desagasalhando a vítima, banho de temperatura normal, compressas frias na testa, axilas e pescoço e não tomar remédio por conta própria, não automedicar-se. Se depois de você fizer isso tudo, a temperatura não abaixou, ao contrário, está aumentando 38 para 38,5, aí sim, já procura um médico. Hipotermia, temperatura baixa, eu tenho que aumentar. Agasalhe a vítima. Manter ela aquecida, né? Bom, pessoal, ainda atuando nas emergências, nós vamos trabalhar agora, pessoal, com análise primária. Olha o nome, análise primária, o que vem primeiro, né? O que eu devo fazer com uma vítima em uma análise primária? Primeiro, eu tenho que checar se ela está consciente ou inconsciente. Consciente é quando ela está responsiva, ela sabe o que está acontecendo, ela está acordada. E inconsciente quando ela está, né, inconsciente. Oi? Então, o que acontece? Uma pessoa inconsciente, tá? Você deve checar se ela está com parada cardiorrespiratória, ou seja, ela não tem respiração nem pulsação, ou se ela tem uma parada respiratória. Se ela tem uma parada cardiorrespiratória, o procedimento seria o quê? RCP, reanimação cardiopulmonar. Davi, se alguém tiver só com parada cardíaca, se o seu coração para, você não respira. Então, a parada cardíaca, ela nunca vem sozinha, ela sempre vem com a cardiorrespiratória. Então, cardiorrespiratória é RCP, ressuscitação cardiopulmonar. Ainda inconsciente com parada respiratória, ventilação de resgate. Você pode utilizar o ambu ou a máscara de respiração, ou se é a sua opção e você optar por fazer a respiração boca a boca, também pode. Não é obrigatório, é opcional. Eu não posso pôr minha boca na boca de quem eu não conheço. Mas se é a minha opção, uma pessoa próxima a mim, né, alguém que eu conheça e eu não ligue de fazer isso, é opcional, não é obrigatório. Davi, então eu não quero fazer o boca a boca não, então só faça a massagem cardíaca. Tudo bem? Bom, essa foi a primeira aula, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos agora para a segunda, após, né, uma transição. Quer ver? 1, 2, 3 e... Aula número 2, pessoal. Vamos entrar nela agora. Bom, atuando ainda nas emergências, tá? Existe, pessoal, um exame do acidentado que é chamado de a avaliação da vítima, segue a sequência alfabética, que é o XABCDE do trauma. É o que você deve, é a sua orientação em relação ao controle do que você vai fazer com a vítima, tá bom? Esse procedimento aborda, né, para avaliar rapidamente o acidentado. Vamos usar o XABCDE. Bom, eu vou falar um por um, mas aqui tá, o X, hemorragia externa grave. Davi, tem hemorragia lá embaixo, vou explicar depois. A, né, que é a via aérea e controle da coluna cervical, legal. A B, respiração e ventilação adequada. C, circulação com controle de hemorragia, tá vendo? D, exame neurológico, né, avaliar, né, neurologicamente a vítima. E a letra E, exposição com controle de hipotermia. Nós já explicamos na aula 1, você já sabe o que é hipotermia. Bom, X, a hemorragia externa grave deve ser aplicada pressão no local para que aquele sangramento não leve, para que a vítima não perca muito sangue, tá? Então identifique e estanque, beleza?
Via aérea e controle da cervical. Primeiro, eu desobstruo a via aérea e também controlo, né, a movimentação do pescoço, colar cervical, ou então alguém ficar segurando a cabeça da vítima, já que após a vítima ser imobilizada, após a vítima ser colocada em uma posição, não pode mais movimentar. E limite-se o máximo de movimentação, tá? Então faça a manutenção das vias aéreas da vítima e mantenha o controle da região cervical da coluna. B. Respiração e ventilação. Feita a manutenção das vias aéreas, legal, é hora de observar se a respiração ocorre de forma adequada, ver, ouvir e sentir. Ver se há movimento, sentir, né, o sopro e ouvir a respiração para ver se está adequada. A letra C, circulação e controle de hemorragia. Essas hemorragias são aquelas menores, aquelas hemorragias que você pode deixar para depois, né, aqueles arranhões, aqueles sangramentos superficiais, tá? Nessa fase, faz uma análise na vítima a fim de diagnosticar possíveis hemorragias e falhas circulatórias, tá? Letra D, avaliação neurológica, ou seja, avaliar o nível de consciência, se responde estímulos e a reatividade pupilar do traumatizado. Oi, tudo bem? Meu nome é Davi, vim aqui para te ajudar. Como é que é o seu nome? O que aconteceu? Não, aconteceu isso, então ela está responsiva, avaliação neurológica, para ver se essa pessoa está com as suas faculdades mentais em dia. É o quê? Em dia não, né? Se elas estão em ordem. Ai, o Ditor, vai brincar comigo hoje não. Por falar nisso, tem muita gente reclamando dos memes, tem que diminuir. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É isso mesmo, senão eu vou mandar você embora. Atuando nas emergências ainda, a letra E, exposição e controle da hipotermia. Hipotermia, temperatura baixa, então a gente tem que aumentar. Geralmente, uma pessoa com hipotermia depois de um acidente de trauma pode ser um estado de choque, que a gente vai falar nessa aula ainda, ou então perca de muito sangue, que acaba esfriando o corpo da vítima. Uma forma eficiente de identificar possíveis lesões e despir a vítima é despir a vítima, tirar a roupa da vítima. Quem é leigo não faz isso, só o profissional do socorro especializado que pode fazer. E manter o controle da temperatura corporal. Depois de identificar o sangramento, estancar as fraturas, estancar os sangramentos, as hemorragias, pode cobrir a vítima. Esse foi o XABCDE do trauma. Próximo tópico, estado de choque. Muita gente pensa que o estado de choque simplesmente, pessoal, é quando a vítima toma um susto, ou ela vê algo que ela não quer, ou ela sofre uma emoção forte. Não é somente isso, tá? O estado de choque, na realidade, é a incapacidade do sistema cardiovascular em prover circulação sanguínea adequada para todo o corpo, para todos os órgãos. Então, o estado de choque é quando você tem uma ineficiência de distribuição de sangue, tá? O que leva a um estado de choque? Quais são os fatores? Hemorragias, falta de sangue, frio, estado de choque. Choques elétricos, as próprias queimaduras graves e também envenenamento, ataque cardíaco, que a gente vai falar ainda, fraturas, que a gente vai falar ainda, infecções e reações alérgicas. Tudo isso são fatores que provocam o estado de choque. Agora vamos falar sobre os sinais que deixam você perceber que aquela vítima está com estado de choque. Eu vou deixar duas sugestões: cor e temperatura. Se falta cor no corpo, se você está pálido, falta de sangue. Se você sente frio, né, tremores, sangue, falta de sangue. O sangue ele te dá cor, né, essa cor rosária que a gente tem, e ele também te dá temperatura. Ele circulando no seu corpo, ele mantém o seu corpo aquecido. Então, pele pálida e fria, falta de sangue. Úmida, eu explico lá embaixo. Pulso fraco. Por que o pulso está fraco? Perdeu muito sangue ou não está sendo distribuído adequadamente. Batimento cardíaco rápido. Às vezes o coração tenta compensar a falta de sangue ou a distribuição errada para fazer com que, se ele bater mais rápido, ele compense. Pressão arterial baixa. Se é pressão, somente com o aparelho para ferir, né? Lábios cianóticos ou pálidos. Sangue, falta de sangue.
Calafrios e tremores, temperatura, falta de sangue. Respiração irregular e confusão mental. São os principais sintomas de um estado de choque, que é a respiração irregular e também a confusão mental. Beleza? Qual é o procedimento no estado de choque? Simples, afrouxar as roupas, manter a vítima ventilada e também aquecida por causa dos calafrios e tremores. Coloque ela deitada, né, com as pernas mais altas que a cabeça, tá? Por quê? Para que o sangue que circula aqui volte para a parte nobre e o cérebro faça melhor uso dele. Tudo bem? Monitore sinais vitais e aguarde pelo melhor. Se isso não melhorar, chame o socorro especializado. Perguntas das questões anteriores. Bom, por que eu estou colocando essas perguntas? Se você não conseguir me responder isso, volte o vídeo e assista de novo, para que você tenha esse conhecimento. Mas eu creio que qualquer uma dessas questões vocês vão saber responder. Quem pode ser considerado socorrista? A pessoa tem que ser especializada ou ela pode fazer o seu papel como socorrista ali com só algumas ações? Como o socorrista deve proceder ao se aproximar de um acidente? O que são sinais vitais? Qual o sinal vital que não altera com a idade? E também como proceder com uma vítima em estado de choque. Bom, eu creio que uma das coisas que eu deixei, eu omiti nas informações sobre sinal vital é que a temperatura ela não varia com a idade. Pode ser um bebê, um adulto, uma criança ou um idoso. A temperatura ideal sempre vai ser 36 a 37 graus Celsius. Pupila, não sei se vocês estão vendo a minha. Pupila, pessoal, é considerada, né, primeiro, ela é confundida ou reconhecida como menina dos nossos olhos, que é essa parte pretinha aqui no meio, tá? Bom, é parte do olho e é de diâmetro regulável, ela pode tanto dilatar como comprimir. Observar a reação dela à luz também pode ajudar você a diagnosticar ali o estado de saúde da vítima naquele momento. Vamos lá na avaliação das pupilas, pessoal. Midríase. Olha, a midríase são as suas duas pupilas dilatadas. Ponto final. Qual que são os fatores que levam a ela ficar dessa forma? Inconsciência, parada cardíaca, não há movimentação de sangue, ela vai dilatar. Lesão no cérebro, grave, onde as duas se dilatam, e morte. Quando uma pessoa morre, as duas se dilatam, tá bom? Miose, todas as duas comprimidas. Pode ser o fator lesão no sistema nervoso central ou intoxicação por drogas ou por remédios, né, infelizmente, que deram ruim aí na mistura deles ou você tem alergia, etc. A isocoria, pessoal, é normal. É como as minhas pupilas estão no momento. Normais. E por último, e mais comum, né, a anisocória, que é o que, pessoal? Uma dilatada e uma comprimida. Possivelmente traumatismo craniano encefálico e o AVC, acidente vascular cerebral, tá? Geralmente o lado que dilata é onde houve, né, o AVC. Nós vamos falar de AVC, pessoal, e eu vou explicar para vocês. Então eu estou falando de alguns pontos aqui que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. Fique tranquilo que a gente vai especificar cada um deles. Nenhum objeto que esteja transfixado, encravado na vítima, em qualquer lugar do corpo, não retire, tá? Mesmo que seja apenas um deles, cubra os dois da vítima. Qualquer lesão no olho, seja hematoma, queimadura, né, o próprio objeto transfixado, não retire e tampe os dois. Os nossos olhos, eles são simultâneos. Quando um vai para um lado, o outro vai. Então, tampando os dois, eles vão ficar quietos. Se você tampar só um e ficar fazendo assim, ó, não adianta de nada. Então, cubra os dois. Mobilidade e sensibilidade. Mobilidade, capacidade de movimentar. Sensibilidade, capacidade de sentir toques, estímulos, quente, frio e etc. Então, dificuldade ou incapacidade de sentir ou movimentar partes do corpo está obviamente fora do seu estado normal de saúde, tá? A mobilidade e a sensibilidade. Bom, eu vou dar um exemplo, mas vocês podem ler o que está escrito aí. Quando um motociclista, vou dar o exemplo de um motociclista que se acidentou, bateu fortemente um poste e caiu,
imóvel. O socorrista deve se aproximar e falar: não se movimente e não retire o capacete, não levante. Geralmente é a primeira coisa que o motociclista faz, mas aí já é por conta e risco dele. Você, como socorrista, fale: não se movimente. Se ele está com capacete, retire a jugular e abra a tampinha, né, a viseira. Não retire o capacete. E peça ele para movimentar as pontas dos dedos, né, ele vai estar deitado, a mão, depois o braço. Geralmente, se ele sentir dor, é porque houve fratura ali, mas ele tem movimentação. Vamos supor que você pergunta para ele: movimente os dedos do pé, e ele não movimenta. Aí você pede de novo o pé, a perna, e ele não movimenta. Então a mobilidade está comprometida? Possivelmente. Então, para comprovar, o que você faz? Você vai lá e dá um beliscão na mão, na palma da mão assim, ou no braço, ou lá na perna, para ele falar: por que você está me beliscando? Então, se ele teve alguma lesão na coluna, pode ser temporária ou superficial. Se mesmo você fazendo isso várias vezes ele não sentir, possivelmente é aquela lesão na coluna permanente. Mas isso é uma coisa que quem vai comprovar e certificar é o socorrista especializado. Você não deve comunicar à vítima. Você só pode fazer esses estímulos, né, e tentar comprovar o que está acontecendo. Tudo bem? Dúvidas, deixe nos comentários. Desmaio. Bom, algumas pessoas desmaiam repentinamente. Bom, se uma pessoa hoje ela tem o hábito de desmaiar, procura um médico, tá? Então, o desmaio acontece quando você perde a consciência por um curto período de tempo. Em alguns casos, o desmaio é procedido de sensações de vertigem, tontura, fraquezas e náusea. Se uma pessoa sentir que vai desmaiar, pessoal, procure o chão imediatamente ou sente e coloque a cabeça entre as pernas. Porque quanto mais perto do chão a cabeça está, menos velocidade e menor a altura ela vai ter para bater no chão ou em alguma coisa que esteja lá perto, tá? O procedimento de uma pessoa que está desmaiada ou desmaiou é também manter as pernas maior, né, em uma maior altura do que a cabeça, igual aqui, ó. Sempre mantenha os pés, as pernas em uma altura maior do que a cabeça para que esse movimento sanguíneo volte a circular normalmente. Nunca dessa forma, os pés mais baixos do que a cabeça, e sim a cabeça mais baixa do que os pés, para que haja esse retorno de sangue, se for pouco, por exemplo, né, que volte para essa parte do corpo, tá bom? Parada cardíaca. Eu comentei com vocês hoje mais cedo na primeira aula que não existe hoje uma parada cardíaca somente. Se o coração parou, a respiração para também. Então sempre é uma parada cardiorrespiratória. Bom, a parada cardíaca, vamos especificar aqui, é a interrupção dos movimentos cardíacos, da pulsação. E pode levar o indivíduo à morte, com certeza, tá? Os sinais de uma parada cardíaca, cardiorrespiratória, né, é perca da consciência, ausência de pulso e de respiração, pupilas dilatadas, palidez e cianose. Lembra que o sangue te dá essa cor rosada no rosto e também a temperatura. Então tá aqui, né? Mais uma prova que quando o sangue não circula adequadamente, palidez e também frio é o que vai apresentar a vítima. Já a parada respiratória, sim, ela pode ser sozinha. Existem pessoas que têm uma parada respiratória, mas o coração continua batendo. Então, a parada respiratória é a parada súbita dos movimentos do pulmão, movimentos respiratórios, ou seja, a parada dos movimentos de inspirar e expirar. Tudo bem? O procedimento é a respiração auxiliar, na máscara de respiração ou no ambu, ou se for a sua opção, o boca a boca. O boca a boca ele é opcional, não é obrigatório. Davi, mas a pessoa está com parada respiratória, eu não posso fazer respiração boca. O que eu tenho que fazer? Massagem cardíaca. Ajuda também a estimular os pulmões a voltar a respirar. Sinais de uma parada respiratória: perda da consciência, apneia, palidez e cianose também. Parada cardiorrespiratória, eu já falei. Aqui nós vamos falar sobre o que deve ser feito, tá? Uma parada cardiorrespiratória é a interrupção dos dois, tanto do batimento cardíaco, tanto também do movimento do pulmão, né? De inspirar e expirar.
Bom, o procedimento nesses casos que eu acabei de falar é o RCP, ressuscitação cardiopulmonar ou reanimação cardiopulmonar. Como eu devo fazer isso? Deitar a vítima sobre superfície rígida, localizar o ponto de compreensão externo, que seria, né, aqui na linha do meio do seu peito até você achar uma cartilagem, esse é o externo, tá? Use uma base da mão sobreposta à outra, braços devem estar esticados, pressione ou posicione no ângulo de 90 graus igual tá aqui, ó, base dos joelhos e esse movimento e esse posicionamento, tá bom? Desloque aproximadamente de 3 a 5 centímetros do externo, ou seja, né, pressionando ele para baixo, né, para estimular o pulmão e também o coração. Faça no mínimo 100 compreensões por minuto, tá? Reavaliar a cada 2 minutos. Vamos colocar que você fez 2 minutos de 100 compressões. Você para avaliar se voltou. Se voltou, você para. Se não voltou, você continua por tempo indeterminado até o socorro especializado chegar. Se você estiver sozinho, então você vai fazer 30 massagens e 2 ossuflações. A ossuflação é a respiração auxiliar. Lembra da máscara ou do ambu ou boca a boca opcionalmente? Pois é. Se você tiver com 2, você e outro, um faz 15 massagens, o outro uma ossuflação. 15 massagens, uma ossuflação. Tá? Espero que você tenha entendido. Lembrando, a cada 2 minutos, pare, certifique se voltou. Se não voltou, continue até o socorro especializado chegar. Esse é o procedimento na reanimação cardiopulmonar. RCP em crianças. Se for crianças, uma mão. Se for em bebês, 2 dedos assim ou 2 dedos assim. Na análise secundária, nós falamos na primeira aula de análise primária. A análise primária certamente é para você checar os sinais vitais. Já na análise secundária é você realmente pôr a mão na massa. E eu lembrando novamente, somente pessoas capacitadas que sabem o que estão fazendo podem fazer esse tipo de procedimento, tá? A análise secundária, né, o principal propósito dela é descobrir, né, algumas lesões ou problemas diversos que possam ameaçar a sobrevivência da vítima. Ponto. Bom, proceda do exame da cabeça aos pés, começando da cabeça, né? Questione a vítima se possível, questione as testemunhas se houver. Atendimento especializado. Então passe a mão na cabeça, achou uma hemorragia, já estanca. Passa a mão no tórax, nos braços, nas pernas, achou uma hemorragia ou uma fratura, imobilize e também estanque aquela hemorragia, tá bom? Então tá aqui, ó, cabeça, pescoço, tórax, abdômen, dorso, extremidades. Então primeiro cabeça, pescoço, o tórax, depois o abdômen, o dorso e depois as extremidades. Essa é a sequência. Lesão no tórax. Bom, vamos contar aí que houve uma lesão na parte do tórax, né? O que geralmente a lesão no tórax é aquela que atinge as costelas, o pulmão, o coração, né? Então você pode cobrir com um orifício plástico. O orifício plástico seria aquele de 3 pontos. Você vai colocar um plástico aqui, ó, aqui, aqui e aqui, vai deixar aqui solto. Ou seja, o plástico vai ter que ter prega aqui, aqui e aqui solto para o sangue sair. Ou o mais utilizado, você pode utilizar a própria mão da vítima ou a sua para estancar aquele sangramento. Beleza, lesão do tórax explicada. Lesão abdominal seria aquele corte profundo, tá? Aquele corte bem profundo na região do abdômen, onde as vísceras ficam à mostra, né? Os intestinos e etc. Primeira coisa que você deve entender é jamais tentar recolocar dentro novamente. Tentar colocar no lugar. Cubra com um pano limpo e úmido para manter, primeiro, fora do contato de bactérias e também úmido ainda, né? E enrole uma faixa ao redor da cintura, mas não apertando, simplesmente para manter ali tudo no lugar. Lembrando novamente que você não deve tentar colocar nada para dentro novamente, e sim somente manter o que está ali no lugar, ali, não tentando
colocar, por isso que você não deve apertar. Tudo bem? Bom, essa foi a segunda aula, vamos para a terceira e última. Eu espero que vocês estejam gostando, já deixa o like, por gentileza, se inscreva para não perder esses vídeos, né, o aulão de cada matéria. Nós já temos de meio ambiente, hoje primeiros socorros, logo já vai ter aí o próximo aí, então já se inscreve, tá bom? Vamos à terceira aula, vai ter alguma coisinha aqui agora, 1, 2, 3 e... Estamos na terceira aula, pessoal. Essa é a terceira aula do nosso aulão de primeiros socorros, terceira e última. Vamos a ela. Bom, fraturas. Eu vou ser bastante claro e objetivo nessas próximas para que vocês entendam cada ponto que é muito importante. Fratura é a ruptura total ou parcial da estrutura óssea. Quando o seu osso quebra totalmente ou quando ele quebra parcialmente, tá? Fratura fechada, entenda, é aquela que a pele não foi perfurada, ou seja, o osso não quebrou e não cortou a pele e ficou para fora, você consegue ver. Fratura aberta é aquela que houve a ruptura do osso, o osso cortou a pele e ficou para fora, você consegue ver ele, tá? Em todos os pontos de fratura, aquele membro deve ser imobilizado para que não movimente e não cause dor à vítima. Então, tanto na fechada, quanto na aberta, quanto na exposta, quanto na não exposta, você deve imobilizar o membro. Detalhe, você deve sempre estancar o sangramento, fazer o curativo naquela exposta antes de imobilizar, tá? Então, quais são os sintomas de uma fratura? Deformação, inchaço, né, contusões e hematomas, dor intensa no local e impotência de utilizar aquele membro. Com certeza. Bom, fechada, como eu havia dito, né? Imobilize a região afetada, prenda em 4 pontos, ou seja, o curativo, né? Você coloca algo para imobilizar o membro e coloque algumas amarras, né? No caso aí, pontos, né? De prender aquela estrutura ali para que o membro não fique movimentando, tá? Já a fratura exposta, primeiro controle a hemorragia, né? Faça o curativo e depois imobiliza igual às fechadas. Não tente colocar o osso ou o membro lesionado para dentro, a ordem imobilizado e ponto. Vou novamente ressaltar. Fratura exposta, controle a hemorragia, faça o curativo e depois imobiliza o membro. Fratura fechada, imobiliza o membro imediatamente. Fratura da coluna vertebral. Tá aí o motivo de nós não podermos movimentar a vítima de maneira nenhuma, tá? Bom, caso ocorra uma fratura na coluna vertebral em que haja lesão na medula, nós temos uma coluna vertebral que é cheia de vértebras e internamente dentro dessas vértebras há a nossa medula, tá? E é essa que não pode ser de maneira nenhuma atingida. Beleza? Então, haja lesão na medula. Pode ocorrer a perca definitiva de movimentos ou funções de algumas partes do corpo. Então, o que eu posso dizer para vocês? Existe uma coluna vertebral? Existe. E também existe a possibilidade de você perder os movimentos a partir da altura dessa lesão. Quanto mais alta a lesão, quanto mais próximo ao pescoço, menos movimento. Tá bom? Como, por exemplo, se ela for nessa região aqui, movimentos das pernas, no pélvico, né? Na lombar, você já perde da cintura para baixo. Tórax, pode ser dos braços e pernas, cintura para baixo. Agora, na cervical, do pescoço para baixo, é perdido os movimentos. Por isso, não podemos movimentar a vítima de acidente de trauma, somente o socorro especializado e de forma bem profissional. Nunca remova a vítima com suspeita de lesão na coluna. Nunca. Nunca remova a vítima antes de imobilizá-la. Aí já é o socorro especializado. Eles nunca devem movimentar aquela vítima sem que ela esteja totalmente imobilizada. Grave, né, pessoal? Hemorragia. Pessoal, eu vou falar para vocês algo que poucos livros têm. Hemorragia é qualquer sangramento fora. O seu sangue circula hoje dentro do seu corpo, dentro de vasos sanguíneos, artérias e veias. Qualquer sangramento fora desses três é uma hemorragia. Seja ela grande, pequena, intensa ou quase imperceptível. É uma hemorragia.
Então já fique sabendo disso. Hemorragia é o escoamento de sangue fora dos vasos sanguíneos, artérias e veias. Hemorragia, nós temos duas. Externa, que é aquela que você vê o sangue, que o sangue exterioriza para fora. E a hemorragia interna, aquela que você não vê, mas há um sangramento interno, tá? Então vamos falar das duas. Bom, a hemorragia hoje, a mais grave, é arterial, tá? Que é um sangramento em jato de cor vermelho vivo e é a mais grave, de acordo com o batimento cardíaco. Venosa, um sangramento, um corte muito profundo, onde que atingiu uma veia, né? Sangramento contínuo de cor vermelho escura. Davi, esses detalhes são mencionados em prova? Sim, por isso que eu estou sendo muito criterioso, bem detalhista em relação aos às informações. Capilar é aquele sangramento contínuo mais discreto, você dá uma raladinha ou então você cutuca a unha aqui, sai um sangue, é um capilar. Né? É um sangramento bem superficial, mas é uma hemorragia, um tipo de hemorragia como eu acabei de comentar, tá? As arteriais são as mais perigosas e graves, beleza? Hemorragia externa, estancar sangramento, ponto, tá? Pressionar no ferimento com gás ou um pano limpo. Esse pano limpo está encharcado, Davi, eu tiro ele e ponho outro limpo? Não, você põe o limpo por cima daquele que já está encharcado, nunca retire para que você não abra a ferida novamente. Eleve o membro afetado em nível superior ao coração. Bom, assim é interessante, mas a hemorragia externa, para nós condutores leigos, para nós que queremos resolver aquele problema, pressão com pano limpo ou gaze. Nunca utilize o garroteamento ou torniquete. Eu vou estar colocando aqui, a gente não falou de amputação ainda, vai falar no próximo aí. Torniquete e garrote, vou falar para vocês o que é, mas já estou mostrando aí nas fotos aí, tá? Nunca faça garrote e torniquete, somente em amputação. Olha ele aí, ó. Garrote ou torniquete, só em amputações. Isso aqui, pessoal, é um torniquete. Quando você liga um pano a uma superfície que você vai torcendo e apertando. O garrote já é aquela borracha que você coloca no braço para tirar o sangue, né? Você não, né? Quem vai tirar o seu sangue, tá bom? Nós só utilizamos o garrote torniquete em amputação, como tá aí, né? No moreno da barba aí. A hemorragia interna, como é que eu consigo perceber, tá? Primeiro, vamos falar os sintomas? Sintomas não, qual é o procedimento? Lateraliza a cabeça. Cabeça mais baixa que o corpo, lembrando para que esse sangue seja enviado para a parte nobre e o cérebro utilize para a melhor maneira de utilizar aquele sangue, tá? A hemorragia interna, geralmente ela aparece quando uma pessoa tem fica duro e roxo no local, né? Ali é um sangramento interno. Coloca a cabeça mais baixa que o corpo, exceto com um acidente vascular cerebral ou traumatismo craniano cefálico. Imagina uma pessoa com um volume aumentando no local onde está sangrando, que no caso é a cabeça. Por isso que em AVC e traumatismo craniano cefálico você não deve levantar as pernas, tá? Mas no caso de estado de choque e hemorragia interna, pode. Controle sinais vitais, não dê nada para ingerir, não automedique, ponto final. Perguntinhas. Se você não conseguir responder essas perguntas, volte um pouco o vídeo para você pegar a resposta. Mas eu creio que você sabe todas. Como se chama a pupila dilatada, foi falado. Como proceder com uma vítima com ferimento no olho, seja qual for. Né? Cite 3 sintomas, né, da parada cardíaca. Qual o ciclo da RCP e também qual a finalidade da análise secundária. Tudo isso foi falado. Responde para mim aí depois e dúvidas deixe nos comentários. Amputação. A amputação ocorre quando o membro é totalmente separado do corpo. Até quando ele ficar pendurado sobre uma pele, ele ainda faz parte do corpo. Quando ele tem a retirada completa, né, foi realmente separado do corpo, amputação. Ok? Procedimento nas amputações. Pegue o membro, envolva num pano limpo ou gaze e coloque dentro de um plástico. Pegue outro plástico, coloque gelo ou água gelada e coloque o membro. Leve os dois para o hospital. No caso de acidente de trauma, você aguarda o socorro especializado chegar, mas com aquele membro já conservado ali, tá? Existe um tempo limite que a pessoa pode reimplantar aquele membro amputado.
Creio que não vai ficar a mesma coisa, mas pode ser reimplantado, tá? E já é alguma coisa. Objeto transfixado, já comentei, não retire, tá? Nunca tente remover um objeto transfixado. Eu usei o exemplo do balão cheio de água, você fura ele. Se você deixar o objeto que furou, pode vazar pouco ou quase nada. Agora, se você tirar, o vazamento do sangue ou da água daquele balão vai acabar mais rapidamente. Então, não retire nenhum tipo de objeto transfixado em nenhuma parte do corpo. Tudo bem? Queimaduras. Bom, a queimadura é o quê? O que é uma queimadura? É uma lesão na pele causada por agentes térmicos, a própria eletricidade, substâncias químicas, o atrito, a ralada, né? E a radiação, tá? Nós temos 3 tipos de queimadura. Primeiro grau, tá? É quando há a lesão na epiderme, que é a primeira camada. O sintoma é vermelhidão e dor. Segundo grau é quando a epiderme e derme são danificadas. O que acontece? Vermelhidão e dor e presença de bolhas, que nós não podemos furar. E terceiro grau, epiderme e derme de gordura para baixo. Gordura, músculo e osso já é de terceiro grau e já é bem mais grave isso aí, tá? Nós temos hoje um hospital especializado aqui próximo a nós, né? Eu não sei aí na sua cidade, mas quando há, né, ocorrência de queimadura, leve para aquele hospital especializado em queimaduras, tá bom? Bom, se aparecer alguém pegando fogo perto de você, isso não é engraçado, mas, né? Tem gente que rola com a vítima. Você não deve rolar com a vítima, é a vítima que deve rolar, mas de preferência você deve tentar abafar, né? Tirar o oxigênio para não alimentar mais o fogo. Então, um cobertor, alguma coisa para abafar e peça à vítima que está pegando fogo rolar, não você rolar junto com ela, tá? Geralmente, pessoal, se houve uma queimadura, o procedimento é a água, né? Para amenizar a dor em qualquer tipo de queimadura, jogar a água no local para amenizar a dor e retirar, né, anéis, né, pulseiras e aquela parte danificada de roupa naquele local afetado. Mas se ela estiver grudada, não retire, tá? Só retira que não estiver grudada, tá bom? Esse lance de tirar anel, pulseira, é porque a pessoa incha. Já pensou? Uma pessoa tiver com um anel como esse aqui e ela começar a inchar, ela pode perder o dedo, né? Então, faça esse procedimento. Uma outra coisa sobre queimadura, jamais automedique. Não passa sal, açúcar, vinagre, óleo. Simplesmente água para amenizar a dor e pronto. Leve para o socorro especializado ou aguarde o socorro especializado chegar, tá? Não passe pomadas, pasta de dente, etc. Não perfure as bolhas, porque pode ocasionar ali a entrada de bactérias, germes e também para não deixar cicatriz, né? Mantenha sob água para amenizar a dor, transporte uma vítima para o hospital especializado ou aguarde o socorro especializado, tá? Se for acidente de trauma, por exemplo, você não pode movimentar, né, a vítima, então aguarde o socorro especializado ali. Queimaduras nos olhos, hematoma no olho, lesão no olho, objeto transfixado no olho, tampe os dois, tá? No caso, na queimadura nos olhos, né, ali você pode utilizar a água corrente ou soro fisiológico por 30 minutos para amenizar a dor e também limpar aquela parte, tentar amenizar a dor no máximo. Cubra os 2 olhos porque eles são, como eu havia mencionado, se eu não me engano, na primeira aula. Bandagem. Davi, tem questão de prova na bandagem? Eu já vi. Como é feita a bandagem, qual a melhor maneira da bandagem, como é feito, né, a colocação, a aplicação da bandagem. Então vamos lá. A bandagem, pessoal, são utilizadas para fixar o curativo em uma imobilização, né, de uma fratura e conter ali provisoriamente uma parte do corpo. Então a pessoa teve um ferimento no antebraço. Aí foi feito o ferimento, o curativo e tal. Houve uma lesão, uma fratura. Então, para que você mantenha esse membro imobilizado, você pode colocar, né, no caso aqui, a estrutura pode ser uma estaca, uma revista, um jornal, né? Faça o curativo no machucado, coloque a estrutura e depois faça a bandagem. A bandagem sempre é da esquerda para a direita e sempre da extremidade para o centro. Então, do pé para a canela para a coxa,
da mão para o antebraço, para o braço, sempre da extremidade para o centro. E sempre da esquerda para a direita. Esquerda para a direita. Tudo bem? Da extremidade para o centro. Bandagem. Como eu falei aqui, né? A sua finalidade é a imobilização das extremidades, tá? Qualquer material rígido pode ser utilizado, como varetas, estacas, tábuas, papelão, revista ou jornal. Colocou, envolveu e vem a bandagem para fixar. Crises convulsivas. A crise convulsiva é uma coisa, ataque epilético é outra, mas o procedimento nessas duas ocasiões é o mesmo, tá? Uma crise convulsiva é o aumento excessivo e desordem nos neurônios. A crise, o ataque epilético é quando a vítima que é epilética não tome um remédio. Então, nessas duas ocasiões são espasmos musculares. Qual é o procedimento? No caso aqui, afastar os objetos para que ele nos espasmos não machuque. Colocar a vítima de lado para que ela não engaje com a própria saliva, né? Após os espasmos, coloque ela de lado. Desapertar as roupas da vítima, deixar ela à vontade. Retirar os objetos que possam dificultar a respiração. No ataque epilético e na crise convulsiva, algumas pessoas colocam pano ou o próprio dedo para desenrolar a língua. Se ela estiver respirando normalmente, não precisa de mexer na boca. Não coloque nada dentro da boca da pessoa, porque ela pode cortar a língua, quebrar os dentes. Então, se ela tem a respiração do nariz, né, a via aérea do nariz aqui, ó, não coloque nada, não tente desenrolar a língua dela, tá? Se ela tiver com dificuldades de respiração, tudo bem, mas se ela não estiver, não faça isso, né? É um serviço que você pode machucar o dedo e também quebrar os dentes e cortar a língua dela. Então, somente nas ocasiões daquela língua enrolada realmente está obstruindo a respiração. Tudo bem? Fatores que podem desencadear uma crise convulsiva. Febre alta, 38,5 para 39, 40. Pancada forte na cabeça, perca de sangue, medicamentos ou drogas, entre outros fatores. Tudo bem? Vamos continuar. AVC, acidente vascular cerebral, ou AVE, acidente vascular encefálico, tá? Existem dois tipos de AVC ou AVE. O isquêmico, que é o entupimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, entupimento. E nós temos o hemorrágico, é aquele que rompe o vaso que leva sangue ao cérebro. Todos os dois são AVCs e AVE, só que o hemorrágico é o pior, tá? Eu queria informar para vocês que quando uma pessoa está tendo um AVC, chame o socorro imediatamente, afrouxe as roupas da vítima, coloque ela de lado. O lado que está danificado, por exemplo, se você observar bem aqui, o nosso cérebro funciona em X. O lado esquerdo do cérebro, ele cuida do lado direito do corpo. E o lado direito do cérebro cuida do lado esquerdo do corpo. Então, quando você perceber que a vítima está tendo um AVC, você vai reparar que o rosto dela vai ficar caído, você vai pedir ela para levantar os dois braços, ela não vai conseguir, ela vai conseguir, o outro não. Então, se é esse lado que está danificado, quer dizer que a lesão foi desse lado. Então, do lado danificado é que você deita ela de lado. Dica que vocês não sabiam, né? O nosso cérebro funciona em X. Esse lado cuida desse e esse cuida desse. Infarto. Infarto não é parada cardíaca. A parada cardiorrespiratória, que o pessoal fala que é a parada cardíaca e nunca é parada cardíaca, se o coração para, a respiração também para, então é uma parada cardiorrespiratória. O infarto ocorre quando o fluxo de sangue que leva ao miocárdio, que é o músculo cardíaco, é bloqueado por um tempo prolongado. Algumas pessoas sentem dor do lado esquerdo ou no peito ou no braço esquerdo e pensam que isso é normal. Não, não é normal. Pode ser um princípio de infarto. Então, vá ao médico imediatamente. Tudo bem? Então, quando há um entupimento, aos poucos você vai sentindo dor, você vai sentindo cansaço, você vai sentindo que tem alguma coisa errada.
Agora, quando ele é interrompido, ou seja, bloqueado por um longo período, vem um infarto, né? Que é o infarto do miocárdio. Chame a emergência imediatamente, deixe a pessoa confortável, cheque o nível de consciência constantemente. Se a pessoa ficar inconsciente, aplique o RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, tá bom? Caso a pessoa esteja desacordada e irresponsiva, inicie o procedimento de reanimação cardíaca. Então, o que vem primeiro? Pergunta de prova. O infarto ou a parada cardíaca? Primeiro vem o infarto, depois a parada cardíaca. São coisas diferentes. As perguntas, novamente, aquelas perguntinhas que eu sempre deixo para você analisar se você realmente prestou atenção. Eu creio que você sabe todas, se não, volte o vídeo e assista novamente. Quais são os tipos de hemorragia? Como proceder em caso de amputação? Como proceder com uma vítima em chamas? E qual a finalidade da bandagem? Como agir com uma vítima que está sofrendo uma crise convulsiva? Tudo isso foi explicado, bem detalhado. Eu espero que eu tenha passado para vocês todas as informações de forma bem clara e objetiva. Tá, pessoal? Encerramos aqui o nosso aulão, tá, de primeiros socorros. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Não deixem de deixar o like, se inscreva para ter acesso aos próximos vídeos e os que já tem aqui liberado no canal. E é sempre uma grande honra e uma satisfação passar conhecimento para vocês, tá? Deixe nos comentários o like, dúvidas também, eu respondo todo mundo. Um grandíssimo abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!